Bear Down, Bearzillians, eu sou o Levi, nós vamos falar do Chicago Bears. E agora, com todas as definições, quem será o nosso quarterback, quem será o nosso coordenador ofensivo, temos também as definições do calendário e quando enfrentaremos os nossos adversários de divisão e os nossos adversários direto por uma vaga nos playoffs. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nesse canal e vamos falar de futebol americano. Espero que você tenha curtido já, comentado, falado sobre a tabela, enfim, vamos falar dos Bears agora em 2024. Será que a equipe mudou de 23 para 24? Será que a equipe cresceu? Bom, a gente pode entender com as adições do quarterback Caleb Williams, do coordenador ofensivo Shane Waldron, Rome Odunze como wide receiver, Keenan Allen, Andrew Swift, enfim, tantos nomes adicionados para o nosso ataque, que o ataque vai melhorar neste ano. Resta saber como vai funcionar esse sistema nas mãos de Shane Waldron e como que Caleb Williams vai se adaptar. Acredito que positivamente teremos um ataque muito explosivo e com muitos pontos no placar. Vamos para o outro lado da bola, a defesa. A defesa teve poucas adições, teve o Kevin Byard, o safety do Eagles veio para Chicago substituir Eddie Jackson, e nós temos ainda a questão das trincheiras. A linha de defesa tem Montez Sweat e teve uma mudança drástica de rendimento no ano passado. Mas será que neste ano tivemos o investimento necessário para fazer essa defesa pressionar os quarterbacks e trazer o jogo um pouquinho mais de facilidade para ganhar? Sim, a defesa segurando pode fazer com que o ataque consiga melhores posições de campo e assim podemos garantir pontos no placar. Enfim, será que temos tudo isso já? E falando de trincheiras, vamos falar o que? A linha ofensiva adicionou o center Coleman Shelton, que tem mais ou menos 5 anos de experiência como center. Também adicionou Ryan Bates, que jogou como center, mas é guard de origem, que veio do Buffalo Bills, um cara que tem aí já o coração do nosso GM Ryan Poles, já queria ele há algum tempo. E é uma das questões, tivemos alguns problemas ano passado, principalmente com o interior de linha. Esse ano também temos a questão da defesa, pois necessitamos de mais pressão. A defesa de Chicago ano passado foi a 31ª em sacks, sem contar as questões de pressionar o quarterback ou acelerar o seu pensamento, né, na hora de soltar a bola ou fazer os passes, que também foi muito pouco que aconteceu pela parte da defesa dos Bears. Isso pode ser preocupante. Então nós vamos falar dos números da defesa. A defesa do ano passado teve a posição que ficou, né, ranqueada em jardas, foi 12º lugar. Com relação a pontos, ficou em 20º. Em relação às jardas passadas, ficou em 25º e contra o jogo corrido foi a melhor defesa da liga no ano passado. Será que isso vai ser suficiente para este ano? Algumas questões ficam na nossa cabeça, principalmente com relação ao jogo de passe, jogo aéreo. Há necessidade de mais pressão e Montez Sweat sozinho não vai fazer um verão. Então precisamos aí que Austin Booker, o draftado recentemente, também tenha a sua parcela nessa defesa, mas não sabemos se ele já vai chegar pronto ou vai ter a necessidade de ser desenvolvido para isso. O que se sabe é que a linha de defesa de Chicago é nova e pode sim ter aí uma evolução de um ano para outro. Vamos ver o que Eberflus vai fazer com essa defesa para pressionar o quarterback e dar mais tranquilidade para vencer jogos. O ataque dos Bears, por sua vez, tem a 20ª posição em jardas, 18ª posição em pontos. Quando a gente vai falar de passes, nós temos a 27ª posição, isso em jardas passadas, e no jogo corrido foi o segundo melhor jogo corrido no ano passado. Vale lembrar disso. O jogo corrido vai ser fundamental também para o desenvolvimento do quarterback novato
Caleb Williams. Por que é importante? Porque o jogo corrido tira um pouco da pressão dos passes, né, que acaba ficando um ataque unidimensional, como é falado lá nos Estados Unidos. Acredito que vai haver um equilíbrio sim pelo ataque do Shane Waldron, e Caleb Williams vai ter essa pressão de responder tirada quando ele distribuir a bola para as peças que têm à sua volta, né? Então Keenan Allen, DeAndre Swift, DJ Moore, Roma Odunze, enfim, distribuir bolas para esses recebedores vai ser fundamental para ele produzir e produzir muito com menos pressão nos ombros. Dito isso, vamos à tabela dos Bears. A nossa estreia é em casa contra o Tennessee Titans, do QB Will Levis e do wide receiver DeAndre Hopkins, que recebeu agora o reforço de Tony Pollard, o running back que era do Dallas Cowboys. Tendo em vista o que o ataque produziu, é a 27ª posição em pontos e na defesa 16ª em pontos. Apesar de ter tido uma temporada ruim, o jogo talvez não seja tão fácil. A gente vendo uma defesa aí sólida com a chegada de Jarvis Sneed, que era cornerback do Chiefs. Então talvez seja um jogo um pouquinho amarrado, mas é um jogo que eu considero vitória obrigatória para Chicago. É um jogo para marcar uma nova era. Então Chicago tem a obrigação aí nos seus ombros de garantir uma vitória contra os Titans. Assim nós vamos para a segunda semana, onde vamos para o Sunday Night enfrentar o Houston Texans, de CJ Stroud e agora Stefon Diggs. Um ataque que ficou em 13º em pontos no ano passado, um ataque sólido, que pode trazer problemas para a nossa defesa se não tiver pressão. Eu considero que, como a defesa dos Texans é a 11ª em pontos, isso tendo em vista as estatísticas do ano passado, pode trazer dificuldades aí para ambos os lados de Chicago, e então acredito que Chicago deve não ter o favoritismo nesse jogo, né? Então acredito que essa segunda rodada vai ficar muito mais para o Texans, e nesse contexto estaremos 1-1. Assim como foi com os Texans, jogamos fora de casa e vamos seguir fora de casa para enfrentar mais um da mesma divisão, o Indianapolis Colts. Colts que por sua vez teve aí a sua defesa como a 28ª da liga no passado em pontos e 11º ataque em pontos. Então nossa defesa deve ter um pouquinho de trabalho nesse ano contra os Colts jogando fora de casa. Nosso ataque, não sei, acredito que como deve subir de produção, pode trazer dificuldades para o Indianapolis Colts. É um jogo equilibrado, não consideraria uma vitória obrigatória nem daria o favoritismo aos Colts. É um jogo que pode ir para ambos os lados. Eu acredito que os Bears vêm com a vitória contra o Indianapolis Colts na terceira semana. E seguindo, vamos para Chicago novamente enfrentar Los Angeles Rams de Matt Stafford. O ataque muito explosivo dos Rams tem aí o 7º em jardas, o 8º em pontos, o 10º em passes e o 11º no jogo corrido. Então um ataque muito forte com uma defesa consistente, que tem aí a 20ª em jardas e a 19ª em pontos. Então acredito que deve ser um jogo aberto, mas provavelmente o Rams tem o favoritismo com todo o contexto que possui. E aí estaremos 2-2 na temporada. E aí vamos enfrentar o Carolina Panthers, um time que ano passado teve o primeiro pick, não, veio para nós, né? Devido à troca com o DJ Moore. Então a gente pode dizer que é um ataque que é o 31º em pontos, a defesa que é a 29ª em pontos. Então nós temos a possibilidade de vitória, né? Então esse jogo é um jogo onde Chicago tem que vencer, é um must-win game para mim, é um jogo que tem que ser vitória para os Bears. Então eu acredito que vamos para 3-2 contra os Panthers, e na sequência vamos enfrentar o Jaguars lá em Londres, no estádio de Tottenham. Eu acredito que, apesar do Jaguars ter um crescimento, ter um ataque consistente, o 14 em pontos, né, 14º em pontos, e a defesa 17º em pontos, Chicago deve ir lá e garantir uma vitória contra os Jaguars. Então nós iremos aí
para 4-2 após 6 semanas. E entraremos em bye week. Agora, voltando de bye week, enfrentaremos o Commanders em Washington. Eu acredito que é um jogo complicado porque tem muitas mudanças por parte de Washington e eles devem aí estar em rebuilding, né? Uma reconstrução nesse time. Então é um jogo que é para ser uma vitória para os Bears, mas é um jogo complicado porque é muita novidade para ambos os lados, então pode ir em qualquer direção. Eu acredito que Chicago vence o Commanders lá em Washington e depois vai enfrentar o Arizona Cardinals, que tem aí o 24º em pontos e o 31º em pontos para a defesa, 24º para o ataque, 31º para a defesa. Então acredito também que Chicago deve levar contra os Cardinals e na sequência em casa contra o New England Patriots. Acredito que os Bears também garante mais uma vitória. Então se a gente estava 4-2, iríamos para 7-2. Eu tô fazendo isso aqui, eu também não tô acreditando muito, né? E aí chegamos à 11ª semana para enfrentar em casa o Green Bay. Olha, eu vou ser bem sincero. A questão da linha de defesa me preocupa muito, principalmente porque os 2 jogos do ano passado contra os Packers, a linha de defesa não produziu. A mesma coisa que aconteceu no primeiro jogo, aconteceu no segundo jogo e a linha de defesa não foi bem. Apesar de teve um sec apenas e pressão, Harris assim, não acelerou o quarterback, não teve nada. Então acredito que Chicago deve perder, infelizmente, esse jogo. Então se a gente estava 7-2, ficaremos 7-3. Porém, se reabilita na semana seguinte contra o Vikings em casa. Então 8-3 neste recorde. E tem mais um jogo de rival de divisão contra os Lions na sequência. Então se estamos 7-3, jogando fora de casa contra os Lions, iremos 7-4 provavelmente. Essa vitória para os Lions, porque eu acredito que os Lions vão evoluir também. Eu sei que Chicago vai evoluir ofensivamente, mas o que vai pesar mais para Chicago são as trincheiras, tanto na linha de ataque quanto na linha de defesa. Então acho que os Lions vão levar essa para esse momento. Na sequência, os Bears devem enfrentar o 49ers, e se estávamos 7-4, vamos a 7-5 provavelmente, porque o 49ers tem um time aí que é top 5 em todos os quesitos aqui de ataque e top 10 praticamente na sua defesa. Então vai ser muito difícil para o Chicago bater os Niners fora de casa. Então estaríamos aí 7-4. Porém, na sequência teremos Vikings, Lions e Seahawks em casa. 7-4. E eu acho que são 3 vitórias contra os Vikings, contra os Lions e contra os Seahawks. Os Seahawks que tem aí o 17º em pontos, né, na liga e no seu ataque, e na defesa o 25º em pontos. Então acredito que Chicago vai estar mais consistente e aí, conseguindo essas 3 vitórias, vai para 10 vitórias. Corrigindo, 11 vitórias, né? Ficaria 11-5 para enfrentar o Packers na última semana. Eu acredito que, apesar da evolução dos Bears, os Bears no Lambeau Field ainda não vencem os Packers. Aqui está dando uma simulação de 11-6. Eu pessoalmente ainda acho que Chicago está mais para uma equipe 10-7. Eu estou surpreso aqui porque eu sei, a equipe do Chicago evoluiu muito ofensivamente, pelo menos no papel. E tem alguns pessimistas que indicam um 8-9, um recorde de 8-9, ou então até no máximo em 9-8. Eu entendo que entre 10-7 e 11-6 seria o recorde de Chicago neste ano, se classificando aos playoffs. Então, para minha cabeça, assim, o que é necessário para os Bears é melhorar a linha defensiva ou melhorar a pressão, com o que já tem. Se melhorar a pressão, a defesa vai trazer resultados para Chicago em jogos apertados que eu acredito que vão ter, principalmente a partir da 11ª semana. Me diz aí, comenta o que você acha, quanto será o recorde de Chicago este ano a partir dessa tabela que nós temos. Deixa o comentário, deixa o like,
compartilha, segue no Instagram, segue no Twitter, lá no X, Bearzillions, @Bearzillions, beleza? E vamos falar de Chicago Bears o ano todo. Tamo junto.